Quero nesse momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, compartilhe este vídeo com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Peça para que eles também se inscrevam, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O título desta aula de hoje é Os reinos do mundo são transitórios e falíveis. Texto áureo diz-nos assim em Daniel 8,19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Deus falando a Daniel que faria ele saber o que aconteceria nos tempos dos fins. A verdade prática diz: Deus tem o controle de tudo, pois sua soberania é demonstrada através de seu agir na história. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Isaías 14:13, Apocalipse 12:14, Ezequiel 12:27, 2 Tessalonicenses 2:2, 3, 2 Tessalonicenses 1, 6, 7 e Mateus 25, 13. Nosso texto de base para a aula de hoje se encontra em Daniel 8, versículo 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nos diz assim a palavra de Deus: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. E vi que o carneiro dava marrado para o ocidente e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão os seus pés. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, e a sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e o seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Esta visão, a qual Daniel tem, é a visão do fim do tempo, do reino do anticristo, do que aconteceria em toda a história, até que o anticristo se levantasse e a igreja aqui não mais estivesse. Introdução. O livro de Daniel é um extraordinário tratado de escatologia. No capítulo 8, Daniel situa também sua visão no 3º ano do reinado do rei Belsazar. Daniel 8, 1, 2. A dinastia fundada por Nabucodonosor estava chegando ao fim. O ano 3º de Belsazar era o último de sua existência. Tópico 1. Os impérios no cenário mundial são revelados. Daniel registrou detalhes sobre como seria o 2º e o 3º império que iriam aparecer no cenário mundial. O profeta declarou que sua visão ocorreu quando estava em Suzã, na província de Elon, uma das capitais persas que ficava a 300 quilômetros de Babilônia. Daniel capítulo 8, versículo 2. Revelando junto ao rio Ulai. Daniel encontra-se às margens do canal de Ulai, cujo rio de igual nome fluía de um ponto cerca de 220 quilômetros ao norte de Suzã, até o rio Tigre ao sul.
Daniel 8:2. A localização da visão é importante. Ela situa o contexto das relações com o medo persa e a Grécia. Daniel 8:3-4. Mais adiante, Daniel soube o significado da visão. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Daniel 8, versículo 20. O significado do carneiro e os chifres. O carneiro e os 2 chifres correspondem claramente ao Império Persa. Daniel 8, 3, 4, 20 e 7, 5. Os 2 chifres falam da dualidade do Império Médio e Persa. O chifre mais alto é a Pérsia, que apesar de ser mais recente que a Média, se tornou proeminente. Mais alto subiu por último. Daniel 8:3. Em 550 a.C., Ciro, um persa, rebelou-se contra os medos, que até então detinha o poder, e tornou-se cabeça dos demais reinos, e assim se engrandecia. Daniel 8:4. O profeta estava se referindo à Grécia. Este império se tornou grande nas suas conquistas, com seus feitos e proezas nesse sentido estudados e admirados até os dias atuais. O carneiro audaz dava marradas. O simbolismo aqui é empregado e o mesmo do capítulo 7, só mudando as composições. Essas 3 regiões combatidas pelo carneiro compreendem as 3 costelas que o urso faminto, Daniel 7:5, trazia na sua boca, entre seus dentes. Isso significava as 3 primeiras potências conquistadas pelo Império Medo-Persa. São elas: Babilônia, Lídia, na Ásia Menor, e Egito. Durante as grandes conquistas de Ciro, a Babilônia, a Lídia e o Egito foram realmente suas primeiras presas. O engrandecimento do reino da Grécia. O Império Grego é representado na visão do profeta pelo bode. Daniel capítulo 8, versículo 21 e capítulo 7, versículo 6. O chifre notável do bode, Daniel 8:5, é Alexandre o Grande, um dos guerreiros mais brilhantes dos tempos antigos, rei da Macedônia, fundador do helenismo, gênio militar e propagador da cultura grega. Foi ele o grande imperador grego. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha o mundo aos seus pés. Morreu em 323 a.C. em Babilônia, aos 33 anos de idade. O Império de Alexandre foi dividido entre seus 4 generais. Daniel 8:8. Em parte a Grécia, a Turquia, a Síria e o Egito. Daniel 8:22. Ele foi o maior da sua época. Até hoje, nós vemos histórias de Alexandre o Grande. Embora morreu novo, com apenas 33 anos, reinou 12 anos e conquistou tudo o que quis, tudo que esteve à sua frente. Alexandre o Grande conquistou e derrotou os seus inimigos, seus oponentes. Com a sua morte, surge então agora 4 generais, a qual acabamos de falar, conquistando potências para os seus governos. Antíoco é um tipo escatológico do anticristo. Antíoco é um dos generais. O profeta declara que de um dos chifres saiu um chifre pequeno, Daniel 8:9. Trata-se do rei Antíoco Epifânio, o opressor de Israel, conhecido até hoje como o anticristo do Antigo Testamento. Tal a perseguição que infligiu ao povo judeu no século II a.C. Durante o período interbíblico, Antíoco reinou de 175 a 167 a.C., decidido em exterminar o povo judeu e sua religião. Chegou até mesmo a proibir o culto a Deus. Profanou o santuário, recorrendo a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciarem à fé em Deus. Esse general chegou
sacrificar um porco no altar dos judeus, algo inaceitável ao judeu, que tinha o porco como animal imundo. O anticristo guerreará contra o povo de Deus, como Antíoco guerreou contra o povo judeu. O anticristo também irá guerrear contra o povo de Deus. O anticristo poderá surgir de uma das antigas 4 divisões do Império Grego. Apocalipse 13, 2. O leopardo é o animal símbolo da Grécia. Daniel 7, 6. O espírito de anticristo já está atuando no mundo hoje. Difamação, inverdades, perseguições e oposições de todos os tipos estão sendo disseminados entre cristãos e organizações. A mídia ataca com comentários contrários à sã doutrina. O mesmo espírito que operou em Antíoco, operou em Hitler, em Stalin, Lenin, e operará no próprio líder mundial que se levantará para governar as nações, ou seja, o anticristo. O significado do nome Epifânio é magnífico. Era assim chamado por seus amigos. Relatos históricos dizem que seus inimigos o chamava Epimânio, que quer dizer louco. Daniel 8:19. Tal como Antíoco, Epifânio, o último governante mundial, alegara ser um deus, perseguirá os judeus, fará cessar o sacrifício judaico como um personagem maligno. Daniel 8, versículo 2 ao 7 nos traz mais detalhes sobre este relato. Poder maligno do tirano. Daniel declara que o poder de Antíoco cresceu até o céu e alcançou as estrelas. No contexto de Daniel 8:10, a palavra é usada como simbolismo, se referindo aos santos. Jeremias 33, versículo 22. Os feitos de Antíoco Epifânio foram terríveis, verdadeiras atrocidades ele cometeu. Ele pisou o povo de Deus. Sabemos que o anticristo, durante o tempo da sua angústia, fará coisas ainda piores. O anticristo pisará também por esse espaço de tempos convertidos durante a grande tribulação, ou seja, aqueles que não foram no arrebatamento, aqueles que brincaram de ser crente, ou aqueles que até eram amigos dos crentes, mas não aceitaram. Agora, na grande tribulação, eles vão se declarar cristãos, mas serão perseguidos pelo anticristo. Para quê? Para negarem a sua fé. A soberba do tirano inimigo. Em seu orgulho e propósito último, Antíoco desafiou o príncipe, tanto das estrelas como dos monarcas, Daniel 8:11. Esse desafio se deu em forma de sacrilégio ao templo, desafiando o Todo-Poderoso. O anticristo também fará isso. Ele abrirá sua boca contra Deus e blasfemará dos poderes do mundo superior, ridicularizando a própria existência de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. Mas por apenas um tempo, pois será destruído pelo Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor voltará no Monte das Oliveiras, juntamente com a sua igreja, com os seus santos, e ele irá destruir o anticristo e todo o seu exército. Antíoco Epifânio apresentou-se como Deus, para assim lançar por terra os poderes celestiais. Manifestou-se como príncipe do exército, Daniel 8:11, tentando ocupar uma posição de grandeza. Suspendeu os sacrifícios diários oferecidos pelos judeus no templo, profanou os santuários deles. Tal foi o intento de Antíoco para parar os judeus, para fazer os judeus caírem na sua fé, como também o anticristo fará na sua vinda a este mundo. Graças a Deus que nós, a igreja, a noiva do Cordeiro, não estaremos aqui. Daniel revela a cruel perseguição aos judeus.
pois o anticristo, como Antíoco, perseguirá os judeus. A perseguição de Antíoco contra os judeus suscitará a pergunta desse povo: por quanto tempo perdurarão essas perseguições? Quando estamos enfrentando o calor das provações, também nós perguntamos: até quando? Porém, quando experimentamos as aflições por amor à justiça e ao Evangelho de Cristo, o sofrimento tem efeitos positivos. Molda-nos o caráter, autentica-nos a fé e nos conduz à maturidade espiritual e à bem-aventurança, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Mateus 5, 11, 12, Atos 5, 41. É um sinal de que fazemos parte do glorioso povo de Deus. Uma cruel perseguição com tempo determinado. Não será por muito tempo. 2.300 tarde e manhã. Daniel 8,14. Literalmente, são 1.150 tardes, mais 1.150 manhãs, o que equivale a 1.150 dias. Ou seja, 3 anos e meio. Porque uma tarde e uma manhã era um dia, no sistema judaico de contar os dias. Gênesis 1, 5. Certamente isso foi mencionado assim por causa da suspensão dos sacrifícios diários do templo por Antíoco. Os 1.150 dias são 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, como acabamos de falar. Isto é o tempo decorrido entre a profanação do templo por Antíoco e sua purificação por Judas Macabeu, em 165 a.C. Os adventistas do sétimo dia entendem os 2.300 dias como igual período de anos. Com base nisso, esperava o ponto culminante da segunda vinda de Cristo em 1884, uma das maiores heresias. Tanto eles como as testemunhas de Jeová cometeram este erro, marcando datas para volta do Messias. A história demonstrou que essa não era a resposta certa, e assim está heresia desacreditada até hoje pelos estudantes e conhecedores da Bíblia. Que Daniel tinha na cabeça eram 2.300 sacrifícios e não 2.300 dias, como querem alguns. O próprio Daniel mostra isso no seguinte texto: e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel busca entendimento divino. Daniel, ao receber a visão, orou pedindo a interpretação daquele mistério. Daniel 8,15. O crente fiel procura interpretar as revelações de acordo com a Bíblia Sagrada. 2 Pedro 1,20. Não pelo seu achismo, não pelo seu próprio conhecimento, pelas suas teorias, como as testemunhas de Jeová, Adventista e muitas seitas fizeram. Por isso as suas profecias falharam, por isso as suas interpretações falharam. Enquanto Daniel busca entender a visão, um homem, o anjo Gabriel, se pôs ao seu lado com a sublime interpretação como mensageiro de Deus. Daniel capítulo 8, versículo 16. Um anjo ajuda o profeta. Foi ordenado que Gabriel ajudasse Daniel na interpretação. Isso ocorreu às margens do rio Ulai, no mesmo lugar onde a visão foi recebida. Daniel 8, versículo 2. E provavelmente pouco tempo depois, Deus tem prazer em revelar aos seus filhos seus mistérios. Quando faltar sabedoria, devemos pedir a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O anjo Gabriel apareceu 4 vezes nas Escrituras Sagradas. Em Daniel 8,16 explica ao profeta a visão
do carneiro e do bode, peludo. Em Daniel 9:21 esclarece o segredo das 70 semanas, escatológica. Em Lucas 1:11 é enviado a anunciar o nascimento de João Batista. Em Lucas 1:26 em diante é comissionado por Deus a Virgem Maria para predizer o nascimento de Jesus Cristo. Então o anjo, ele aparece para dar missões importantíssimas para toda a história bíblica. Tópico 4, estamos chegando já aí no nosso último tópico. Deus assegura a falência dos poderes temporais. Daniel revela pelo uso de linguagem simbólica a falência dos poderes temporais que se levanta contra Deus. O único reino a permanecer eternamente será o reino do Todo-Poderoso. Embora os reinos deste mundo possam ter o aparente controle dos caminhos da humanidade e do universo, todos vão passar. O único reino que não passa é o reino de Deus. Daniel perde suas forças diante do poder de Deus. Cai sobre o meu rosto, Daniel 8:17. A aproximação de Gabriel fez com que Daniel caísse com o rosto ao chão. Ele foi tomado pelo assombro, como acontecera em Ezequiel, o profeta do cativeiro, e suas grandes visões. Ezequiel 1:28, 3:23, 44, versículo 4. A presença do anjo Gabriel trouxe temor a Daniel. Você já pensou como ficarão aqueles que andam numa vida dissoluta no grande dia do Senhor? Apocalipse 1:14-17, aqueles que brincam de ser cristão, né? Aqueles que se passam por homens e mulheres de Deus, mas não são. Gabriel diz a Daniel que essa visão se cumprirá somente no tempo do fim, referindo-se à Septuaginta, semana profética descrita em Daniel 9:2-27, que no Apocalipse é chamada Grande Tribulação, Atos 2:17, 2 Timóteo 3:1, Hebreus 1:1. Deus manifesta e o Daniel e Ezequiel não conseguem ficar em pé diante do poder de Deus. Diante do poder de Deus, nós, meros humanos, seres humanos, mortais, pecadores, caímos diante do Senhor, porque todo o poder pertence ao Senhor. Com Daniel aprendemos que a profecia não é determinada para entendermos absolutamente tudo quanto o sábio Deus está fazendo-nos, para nos lembrar que Ele está no controle de tudo. A profecia expõe a falta de sabedoria e nossa necessidade por conhecimento divino. A profecia nos assegura da santidade infinita de Deus, do poder, bondade e misericórdia que carecemos quando estamos fracos. A profecia é determinada para sabermos que nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele está no controle, seus propósitos e promessas prevalecerão. Deus é o Senhor da nossa vida. Todo o poder pertence a Ele, não a nós. A transição dos reis da Média e Pérsia. O tempo do fim refere-se ao fim da presente era, que terminará com a grande tribulação e a manifestação de Cristo em sua glória. Atos 1:6-7. Daniel 8 fala do segundo e terceiro império mundiais, os reinos históricos da Média, da Pérsia, da Grécia. O anjo Gabriel explica de modo detalhado tudo a Daniel. Carneiro com duas pontas eram os reis da Média e da Pérsia. O anjo explicou para Daniel cada interpretação, mostrando que aqueles reinos mundiais estavam em fase de transição e recomendando que Daniel ficasse firme e prosseguisse até o fim. Daniel 8:25. Isto é um quadro do Armagedon, quando o poder gentílico mundial sobre o anticristo será destruído por Jesus na sua vinda. Devemos perseverar até o fim. A visão era tão terrível para Daniel que o mesmo ficou doente por alguns dias, Daniel 8:27, porque o poder de Deus tocou em Daniel. Porém, não devemos parar, mas aceitar tudo pela fé e pelo amor que tudo crê. 1 Coríntios 13, versículo 7.
nessa firme convicção de inteireza de fé e esperança, vamos prosseguindo até o fim, como foi dito a Daniel pelo homem vestido de linho nas margens do rio Ulai, Daniel 12:13, pois melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, Eclesiastes 7:8, Mateus 24:13. Se passamos por luta, se passamos por dificuldade aqui, tudo isso passará. Chegará o dia da igreja triunfar, chegará o dia que o diabo será vencido, que venceremos o mundo, que venceremos a morte e entraremos as mansões celestiais e estaremos para sempre com o Senhor, o nosso Deus. Seja quem for que se rebele contra a realeza de Jesus Cristo, será inevitavelmente destruído. A igreja de Deus está ameaçada hoje, como nunca foi antes, por uma vasta multidão de influências malignas. Mas a promessa do Mestre que as portas do inferno não prevalecerão contra ela está firme. Mateus 16:18. Elas serão quebradas sem esforço de mãos humanas. Ganharemos a salvação da nossa alma na perseverança. É interessante que Daniel continuasse a entender os negócios do rei, apesar do grande volume de revelações que lhe foram entregues. Por mais que nos sintamos envolvidos pela glória de Deus, nunca devemos negligenciar os interesses a nós confiados às nossas mãos, seja no lar, no trabalho, no ministério e na igreja. Ou seja, por mais que nos envolvemos com o poder de Deus, não podemos deixar de fazer as coisas que foi nos confiada, que foi colocada sobre as nossas mãos. Todos os inimigos, como eu disse, volto a repetir, serão destruídos na vinda do Senhor. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele desfará os exércitos dos inimigos. Seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, as suas línguas se apegará e apodrecerá, porque o poder de Deus será tremendo sobre os inimigos com o sopro da sua boca. Ele os destruirá e a igreja será vitoriosa. Conclusão. Aprendemos com o profeta Daniel que ao final da grande tribulação, Jesus se manifestará pessoalmente, em glória, para tomar vingança contra o anticristo e todas as forças do mal. A Bíblia registra que a besta e o falso profeta, nessa ocasião, serão lançados diretamente no ardente lago de fogo, onde irão todos os rebeldes da terra, ou seja, todos aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida, todos aqueles que perseguiram os cristãos, todos aqueles que brincaram de ser crente na igreja, todos aqueles que não prestaram atenção na palavra de Deus e não creram no arrebatamento da igreja. Pois, após o milênio, ressuscitarão para se apresentarem no juízo final, tá? Aqui é o juízo final, não é o trono branco, aonde os crentes recebem galardões que aconteceu 1000 anos antes. Não, eles ressuscitarão 1000 anos depois, mas para juízo final e para serem condenados e lançados no inferno. A Bíblia diz que todos aqueles que não foram encontrados escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está o anticristo, o falso profeta e o diabo. Aqui é a vitória da igreja para todo sempre. No milênio, Jesus será glorificado, quando a nação israelita compreenderá o testemunho da verdade e aceitarão o Senhor como Messias e Salvador. Nessa época, a terra se encherá do conhecimento do Senhor e Jerusalém será o centro das atenções mundiais. Qual época que a terra se encherá do conhecimento do Senhor? Não é naquela a qual as testemunhas de Jeová falam aos domingos nas portas. Não, essa é mentira. A terra se encherá do conhecimento do Senhor após o arrebatamento,
após a destruição do diabo, após a destruição do anticristo, todos, o povo reconhecerá agora o Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família. Esta é a minha oração, é a minha súplica ao Senhor pela sua vida que nos acompanha no nosso canal do YouTube. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Nos ajude, divulgue a palavra do Senhor, divulgue o nosso canal do YouTube aos seus amigos, aos seus irmãos, peça para eles se inscreverem. Estamos chegando aí a 1000 inscritos, faltam apenas 17 inscrições. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Um grande beijo no coração de cada um. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí.